Bom, meninos, nós estamos estudando as palestras familiares de Além Túmulo, na Revista Espírita, né? Nós estamos no ano de 61, para o pessoal que está chegando aí agora, 61 não é porque a gente já rodou 59, 60, 58, não, é porque a gente pulou para 61 mesmo, para não conflitar com o programa de sábado do Revista Espírita, né? Senão vocês ficam assistindo aqui e não assistem o sábado, ou assistem o sábado e não vem aqui, né, Marlene? Aí, então, a gente não deu essa chance. Fomos logo para 61. Quando a gente chegar em 61 lá no programa, a gente já esqueceu tudo que nós estudamos aqui, não vai sobrar nada. Mas vamos lá, hoje nós estamos... Mário, pior que esquece mesmo. Tem que revisar. A gente esquece tudo. Alguma coisa deve ficar guardada, né? Senão não é possível. Mas vamos lá, nós estamos em março de 61 agora, nós vamos estudar hoje a comunicação da senhora Bertrand do Alto Saona. Ô Soraya, aproveita o seu retorno, você faz a leitura hoje? Se eu quero, vixe. Então vamos, sabia que você ia querer. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Aí, vocês já estão vendo? Sim. Então, vamos lá. Senhora Bertrand Alto Saona, falecida a 7 de fevereiro de 1881. Deixa eu já fazer uma ressalva aí, porque na verdade não é 81, né? É 61, tá errado aí, viu? Tá. Tá errado lá no Kardec. Vou pedir para corrigir, mas é 61. A 7 de fevereiro de 1861. Evocada na sociedade a 15 do mesmo mês. Nota: a senhora Bertrand havia feito um estudo sério do espiritismo, cuja doutrina professava, compreendendo todo o seu alcance filosófico. 1. Evocação. Aqui estou. 2. Tendo vossa correspondência nos levado a apreciar-vos e conhecendo vossa simpatia pela sociedade, pensamos que não vos seria desagradável chamar-vos tão cedo. Vedes que estou aqui. 3. Um outro motivo me determina pessoalmente a fazê-lo. Pretendo escrever a senhorita, sua filha, a propósito do acontecimento que acaba de feri-la. Estou certo de que ela se sentiria feliz ao saber do resultado de nossa conversa. Certamente, ela o espera, pois eu lhe havia prometido me revelar logo que me evocasse. Opa, peraí, estou batendo cabeça. Só um minutinho, peraí. Aí. 4. Esclarecida como eres sobre o Espiritismo e penetrada dos princípios desta doutrina, vossas respostas serão para nós duplamente instrutivas. Para começar, quereis dizer-nos se demorastes muito a vos reconhecer e se recobrastes a plenitude de vossas faculdades? A plenitude de minhas antigas faculdades, sim. A plenitude de minhas novas faculdades, não. 5. É de costume perguntar aos vivos como passam, mas aos espíritos perguntamos se são felizes. É com profundo sentimento de simpatia que fazemos esta última pergunta. Obrigada, meus amigos. Ainda não sou feliz no sentido espiritualista do vocábulo, mas sou feliz pela renovação de meu ser, deslumbrado em êxtase, pela visão das coisas que nos são reveladas, mas que ainda compreendemos imperfeitamente, por melhor médium ou espírita que sejamos. Muito bem, vamos dar uma paradinha aí, para a gente já começar a escrafunchar nesse diálogo aqui, né? Lá na pergunta número 4, né, nós já vimos aqui que ela era uma médium da Sociedade Espírita de Paris, foi descrita aqui como uma pessoa muito séria, estudiosa da doutrina, né? Então, era alguém que já conhecia o processo, alguém que já tinha aí uma certa afinidade com o plano espiritual, né, por conta das reuniões mediúnicas e tudo mais. E é interessante quando eles colocam ali, perguntando para ela, né, se ela já tinha recobrado a plenitude das faculdades. E aí ela vai dizer que das antigas faculdades sim, mas das novas não. Não começa por aí, ela tinha
já ali naquele momento a consciência de que ela tinha novas faculdades disponíveis, mas ela não tinha acessado essas faculdades. Fazia também pouquíssimo tempo que ela tinha desencarnado, né? Fazia que, ele falou, dia 15 do mês, né? Dia 7 de fevereiro, e dia 15 ela foi evocada, quer dizer que ela foi evocada 8 dias depois do desencarne dela. Então, quer dizer, ela demonstra aqui que ela tinha sido rápido o processo de perturbação dela, mas ela já sabia que ela não tinha ainda conhecimento de todas as faculdades novas, né, que ela colocou aqui. Que na verdade são as faculdades do espírito, né? Ela recobrou as faculdades que ela tinha, né, do espírito dela enquanto encarnado, mas essa potencialidade do espírito, pelo que eu entendi aqui, ela alega que ainda não havia descoberto tudo, né? Depois eles perguntam se ela era feliz, e ela diz ali que ainda não é feliz no sentido espiritualista do vocábulo. É mais uma colocação interessante ali, né? Porque esse sentido espiritualista do vocábulo, eu imagino que ela queira dizer dessa potencialidade, né? Porque ela sabe que ela poderia ser muito mais evoluída e talvez ela tivesse ali sentindo, né, que ainda não havia evoluído o suficiente, e por isso que ela coloca aqui que ela ainda não é feliz nesse sentido, mas que ela era feliz pela renovação do seu ser, né? Então ela se sentia ali num sentimento dúbio, né? Ela estava feliz, mas ela sabia que ela podia ser mais feliz. E ela vem dizer que ela era feliz aqui pela renovação, né, e pelo deslumbramento do estado de êxtase que ela estava pela visão dessas coisas que são reveladas, mas que ainda não que compreendemos imperfeitamente, por melhor médium ou espírita que sejamos. Então, eu achei interessante aqui, porque é uma pessoa experimentada, uma pessoa que estudava, que conhecia o processo, e mesmo nesse momento, depois de desencarnada, ela vê o potencial que a gente tem, né, para enxergar as coisas, ou melhor, o quão pouco a gente enxerga, né, e como nós estamos no processo evolutivo. Então, ela ela se apresenta meio que ressentida desse passo que ela está dando, né, dessa velocidade da caminhada dela. Eu entendi desse jeito aqui. O que vocês acham? Vocês sacaram aqui desse começo? Ô, Mário, eu acho que tem muito a ver com aquilo que às vezes a gente comenta, né? Que talvez a sensação é que a gente projete uma série de coisas, né, para quando a gente estiver encarnado, e quando a gente retorna, a gente percebe que podia ter feito mais, né? E que a gente não conseguiu fazer tudo que a gente projetou. Eu acho que deve ser essa sensação acredito que seja da grande maioria, né? É até esperado, acho que, né, pelos espíritos mais elevados, eles têm uma percepção maior do que a nossa, obviamente, mas a gente se frustra um pouco porque a gente quer fazer mais do que alcança, né, no momento. Mas ela também se mostra feliz com a evolução que ela conseguiu, né? Ela também percebe um ganho. Eu acho que foi isso, sim, que eu entendi. Eu Eu também acho que é bem por aí, né, Mário? Acho que todos nós. Quando a gente vai reencarnar, você faz uma programação super extensa. A gente vê isso na literatura. Aí os mentores lá falam, menos, meu filho, menos, né? Você imagina, você que está na faculdade aí, não sei se você lida com os mestrandos, doutorandos, eles querem mais. Aí o coordenador, o orientador fala, menos, vai menos, né? Mas mesmo assim, depois, aí ele fala, poderia ter feito mais, não é? Eu acho que é mais ou menos assim a gente, né? É, e é interessante porque isso se dá com vários espíritos, né? O Vitor chamou a nossa atenção na semana passada, a gente estava falando de alguma coisa, na semana passada ou na anterior, e ele lembrou de uma comunicação de 69, que é aquela música do plano espiritual, né? Quando Kardec entrevista, quando Mozart traz uma sonata, e depois Kardec evoca Mozart e Chopin. Quando ele evoca Mozart, ele começa a conversar com o Mozart, perguntar daquela música que ele tinha ditado e tudo mais. Depois, quando ele vai evocar Chopin, o Mozart já fala, olha, é possível falar com ele, mas ele está mais melancólico, né, do que eu, ele está mais entristecido ali. Ele usou uma palavra que não é melancólico, não, é outra. E aí eles começam a conversar com Chopin e perguntam para ele, né, por que ele estava melancólico.
E aí ele dizia que ele estava aquela tristeza dele era justamente porque ele tinha evoluído menos do que ele poderia enquanto encarnado. Ele usou pouco a inteligência dele. Então ele tinha mais potencial para poder evoluir. Então é isso bem que a Marlene falou, né? A gente faz um planejamento extenso, a gente vem com as ferramentas, mas cai aqui, né? Tem um ditado futebolístico que fala que treino é treino e jogo é jogo, né? A hora que a gente cai no jogo aqui, a coisa muda, né? Porque você tem muitas variáveis envolvidas, né? Tem a questão do corpo físico, você tem todas as seduções do plano material, né? Então, aí fica mais difícil da gente cumprir esse plano, né? Esse espírito aqui não é o caso, ele não se mostra triste, né? Ele se mostra menos feliz do que ele poderia, né? Não alcançou essa felicidade que ele chamou aqui da felicidade, como é que ele falou aqui? Deixa eu achar aqui de novo. Sentido espiritualista do vocábulo, né? Chegou ali, ele viu que não teve uma grande mudança, né? Desencarnado de quando era encarnado. E isso parece que a incomodou um pouco. Né? Podemos ver o que mais que ela fala aqui? Vamos seguir um pouquinho. Eu subi aqui, Soraya. Aqui. 6. Em vida, tinhas feito uma ideia do mundo espírita pelo estudo da doutrina. Podeis dizer-nos se encontrastes as coisas tais quais as tinhas imaginado? Mais ou menos. Assim como vemos os objetos na incerteza do lusco-fusco, mas como são diferentes quando a luz brilhante o revela. Assim, o quadro que nos é feito da vida espírita nada tem de exagerado, nada de ilusório. Ele é apequenado pelo vosso espírito, que não pode compreender as coisas divinas, senão suavizadas e veladas. Agimos convosco como ages com as crianças, a quem apenas mostrais uma parte das coisas dispostas para o seu entendimento. Aqui, vamos parar só mais um minuto aqui, porque é bem profundo aqui, né? Eu acho que talvez até essa pergunta número 7 aqui, 6 e 7, ela vai explicar um pouco o porquê daquele sentimento que ela expressa nas primeiras perguntas ali, né? Eles vão perguntar se era mais ou menos do jeito que ela via, do jeito que ela imaginava, né? E aí ela vai dizer ali, né, que ela via, na verdade, naquela situação do lusco-fusco ali, naquele que você percebe que está alguma coisa ali, mas você não consegue distinguir exatamente, né? Quando a luz brilha, você vê que é outra coisa, é muito diferente. Então ela se surpreendeu com o plano espiritual, é isso que ela vem demonstrar aqui nessa pergunta número 6, né? E aí eles vão perguntar aqui do quadro que é feito da vida espírita, alguma coisa de exagerado, né? E aí ela vai mostrar que ele é apequenado, ou seja, o quadro que a gente tem da vida espírita, né? E Kardec lá em 59 tinha colocado, ele começa a revista espírita com o quadro da vida espírita, onde ele pinta esse quadro, né? Ele vai colocando ali desde o processo do desencarne, a perturbação, tudo isso, e como viviam os espíritos, como se operavam ali, né? Claro que à luz dos conhecimentos que ele tinha até aquele momento, e ele vai perguntar se esse quadro era exagerado, né? E ela vai dizer que não, que ele é muito apequenado. É interessante isso aqui, né? Então, a visão que nós temos do plano espiritual, não só esse espírito, muitos outros vão mostrar que ela é apequenada, ela é nesse lusco-fusco, né? Eles não conseguem mostrar tudo para nós. Porque o nosso ponto de referência aqui é o nosso plano. E assim, eu tenho pensado muito sobre isso. A gente faz uma relação inversa, né? A gente pega a nossa referência e tenta dar ela para o plano espiritual. E ela é torta, porque nós somos aqui limitados pelo corpo físico, limitados pelo nosso sentimento, né? Limitados pela nossa inferioridade no caminhar evolutivo, e a gente ainda quer colocar a nossa régua para o plano espiritual. É óbvio que vai ser insuficiente, né? Vai ser apequenado. E os espíritos, essa resposta aqui eu acho que vem de encontro com isso, os espíritos em processo de compaixão, né? Eles até fazem o que ela colocou ali, né? Que eles agem conosco como a gente age com as crianças.
Quando uma criança te faz uma pergunta difícil, uma pergunta dolorosa, o que você faz? A gente pinta ela, não é? De outra cor. A gente pinta com cores mais leves. Então, quando a criança pergunta por que alguém morreu, você nunca mais vai ver a pessoa, a gente pinta, a gente vai dizer para ela, não, ele está com o papai do céu, mas né, você dá uma colorida no negócio, né? Você não chega para ela e fala, não, morreu, está enterrado, nunca mais vai aparecer por aqui, esquece, você nunca mais vai vê-lo, né? Então, a gente não passa essa situação, é apenas um exemplo, mas tem vários outros, né? Que a gente ameniza. E aqui esse espírito vem dizer que a espiritualidade faz a mesma coisa conosco, né? Eles vão mostrando devagar, porque a gente não tem condição de entender, né? Então eles mostram só uma pequena parte, só um pequeno detalhe. E a gente fica aqui fazendo referência, fazendo inferência com a nossa régua, né? A gente tenta medir Deus com a nossa régua, a gente tenta medir o plano espiritual com a nossa régua, né? E nós somos uma régua muito limitada, uma régua muito curtinha, muito, né, muito frágil para poder fazer essas medições. E a gente vai naquela frase famosa de Erasto, que nós somos uma cópia imperfeita, né, do plano espiritual. Então, nós somos uma cópia. E a gente tenta colocar o plano espiritual como se fosse uma cópia nossa. E aí esse é um grande erro de interpretação que às vezes limita até o nosso entendimento, né? E para nós espíritas é um ponto a ser considerado, porque às vezes... O cabelo aqui, tá? Porque o cabelo da Cláudia aqui me pentelhando. Porque às vezes a gente vai acabar até criando esse pensamento que vai fazer com que a gente, ao desencarnar, acabe não conseguindo enxergar esse todo, né? Não conseguindo nos libertar desses parâmetros que nós criamos para nós aqui. Eu achei interessante, refleti muito sobre esse trechinho aqui quando eu li, e falei, pô, a gente precisa largar um pouco os nossos parâmetros, né? Até não seria nem diminuir as nossas expectativas do plano espiritual, seria aumentá-las, né? Deixá-las até num ponto, até de nós não queremos colocá-la dentro do nosso entendimento, porque o nosso entendimento é muito curto para entender, é muito curto, né? Então, se a gente sentir ao invés de tentar entender, talvez seja mais eficiente. Não sei o que vocês acham disso, viajando muito. Ô, Mário, Oi, pode falar. eu não sei se você conheceu a Alzirinha, lá do Centro Espírita Meimei. Não conheci. Ela, uma vez a gente conversando aqui, encontra ela encarnada, falando lá do nosso lar, falamos muita coisa, conversamos, inclusive um amigo falou, mas eu tinha uma vontade, porque ele estuda muito em sonho ter o nosso lar, tudo, né? Aí depois que ela desencarnou, passou um tempo, quando ela mandou uma mensagem lá pelo centro, ela disse, a visão que nós fazemos, ela usa essa palavra, é muito apequenada. Vocês não imaginam a maravilha que é quando se tem olhos para ver. Então, veja, né? Agora, ouvindo eu me lembrei direitinho dela falando na mensagem dela. Não é? É uma coisa assim, a gente não tem referência, né? Não tem referência para ver para entender, para saber disso. A nossa referência realmente é muito pequena, né? Muito pequena. A gente se arrasta aqui na crosta terrestre, né? Muito próximos de um animal, e aí a gente imagina que a gente entende o que é um espírito puro, um espírito elevado, as sensações, né? Eu acho que foi isso que esse espírito acabou por declarar aqui, né? Nossa, eu não sabia de absolutamente nada, né? Eu não tinha, e por isso que ele não sente essa felicidade, né, no termo espiritualista, né? Ele não consegue alcançar essa espiritualidade, porque é óbvio, a gente está longe mesmo, né? Nós estamos muito mais perto do animal do que do espírito puro. Então, não é aquele que tem já o conhecimento disso, olha lá e fala, nossa, como eu queria estar lá, né? É uma pontinha de vontade. A tal da inveja branca, né? Tem inveja preta também? Não, deve ter. No caso, então é melhor a gente não imaginar. A gente deixar se surpreender, não é? Então, Lucélia, eu tenho pensado muito nisso, porque toda imaginação que a gente faz, ela é falha, né? Então, não é? A gente não... Aí a gente vai se surpreender, não é? Se a gente não fizer nenhum parâmetro com aquilo
que humanamente a gente acha, né, que pode ser. Eu não vou imaginar nada. Acho que é Exatamente. melhor, né? Eu acho que deixa a coisa fluir, né? Vamos trabalhando aqui aquilo que a gente tem planejado, né? Até para a gente não criar esses parâmetros que podem aí, num determinado momento, nos atrapalhar nesse entendimento, né? E aí, às vezes, até vai atrapalhar quando você recebe alguma comunicação, alguma informação mais ampla do que o normal e você, como tem esse parâmetro fechado, você não aceita nada, né? Então, aí você fica complicado isso aí, né? Então, é complicado não aceitar nada e é complicado aceitar tudo. Essa é a grande dificuldade, né? É você saber pesar essas coisas. Por isso que talvez o melhor seja sentir, né? E deixar a coisa acontecer aí, para a gente se surpreender mesmo quando nós somos para o plano espiritual. Ô, Mário, tem uma história que é do Eduardo Galeano, mas eu não lembro assim, em ricos detalhes, mas é muito bonito. É muito bonita a história. É o menino e o mar. Então, o pai vai levar esse menino para conhecer o mar pela primeira vez. Então, tem toda... A história é linda, assim. Hoje, depois, se eu encontro e envio para vocês lerem. É bem bonito. E aí, quando o menino se depara diante daquela visão, né, toda do mar, o menino olha para o pai e fala assim: pai, me ensina a olhar. Uhum. Eu acho que é essa coisa de se surpreender mesmo, né? De ir sem nenhuma referência, uma criança que pela primeira vez se depara, né? Com essa, imagina a grandiosidade de ver o mar. Eu não lembro quando eu vi, porque eu acho que devia ser muito pequenininha. Mas olha que lindo a gente se colocar como uma criança mesmo, né? Se despir de referências e de repente se deparar com essa grandiosidade que é o mundo espiritual. E de repente a gente ter a oportunidade de olhar para o nosso anjinho da guarda e falar, me ensina a olhar, não é? Acho que é bem por aí mesmo. É se abrir para esse plano espiritual que a gente é a nossa pátria, mas a gente se esquece, né, de como que ela pode ser para a gente. Eu fiquei pensando nessa história, eu falei, eu acho tão lindo, assim, toda vez que eu leio, eu penso nisso, eu falo, a gente se colocar diante das coisas da vida, se despindo um pouco de referências e se propondo essa experimentação, né? Soraya, e é muito muito mais bonito. que olhar, ensina a ver, porque às vezes a gente olha e não vê. Não é mesmo? Verdade. São os preconceitos, né? Muito, muito bacana, muito bem colocada essa questão, porque esse me ensina a olhar, assim, ele estava com os preconceitos dele ali de menino, né? Ele nunca tinha visto aquilo, mas ele ainda teve essa humildade, né? De pedir para o pai, me ensina a olhar o que eu estou vendo, né? Acho que esse é o cuidado, sabe? Eu estava refletindo isso, porque às vezes a gente fica tão cheio de preconceitos, cheio de pseudo-conhecimentos, que você, às vezes, vai demorar a ter essa postura do menino de falar, me ensina a olhar o que eu estou vendo, né? Você vai dizer, não, o que eu estou vendo não é verdadeiro, porque não é nada disso que eu aprendi, ou não é nada disso que eu sei. E a gente não sabe absolutamente nada na nossa pequenez aqui, né? E achei muito bonito quando o Espírito fala isso, né? A espiritualidade trata vocês, nos trata, né? Porque ela está se incluindo no processo, né? Aí a frustração dela acho que era essa. Ela acha que ela conhecia mais do que ela conhecia. E quando ele fala, eles nos tratam igual crianças, né? Vai levantando devagarzinho o véu, né? Porque se levanta de uma vez, cega a gente. A gente não tem condição de compreender essas coisas. É muito legal, gostei muito desse me ensina a olhar aí. Eu vou depois procurar esse texto aí do Menino e o Mar. É um texto? É um livro? O que é? É um texto, eu acho que é um trecho de um livro. Eu vou ver se eu encontro, eu encaminho para vocês. É lindo, legal. É bonito, vale a pena. Show de bola. Mais alguma coisa? Podemos seguir? Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Aqui. Testemunhastes o instante da morte do vosso corpo? Esgotado por longos sofrimentos, meu corpo não teve que passar por uma grande luta. Minha alma destacou-se dele como o fruto maduro que cai da árvore. O aniquilamento completo de meu ser impediu-me de sentir a última angústia da agonia. Podereis descrever vossas sensações nos instantes de despertamento? Não há despertamento, ou antes,
pareceu-me que havia continuação. Como após curta ausência se volta para casa. Pareceu-me que apenas alguns minutos me separavam do que eu acabava de deixar. Errante em volta do meu leito, via-me aumentada, transfigurada, e não podia afastar-me, retida que era, ou pelo menos ao que me parecia por um último laço àquele envoltório corporal que tanto me havia feito sofrer. Vistes imediatamente outros espíritos vos cercar? Logo vieram receber-me. Então desviei o pensamento do meu eu terreno e o eu espiritual transportado abismou-se no delicioso prazer das coisas novas e conhecidas que eu reencontrava. Estáveis entre os membros da família durante a cerimônia fúnebre? Vi levarem meu corpo, mas logo afastei. O espírito desmaterializa por antecipação e torna mais súbita a passagem do mundo terrestre para o mundo espiritual. Eu não havia trazido de minha migração na Terra nem vãos pesares, nem curiosidade pueril. 15, né, chegando. Gente, é muito legal, eu achei esse trecho também, né? Veja que eles vão perguntar para ela ali das sensações do momento do despreendimento ali, né? Do despertamento, e ela coloca que não houve despertamento, né? Foi um contínuo para ela. Não foi algo que ela acompanhou, mas aí tem duas coisas que eu acho que vão influenciar na forma como ela sentiu, né? Um pouco o processo evolutivo dela, que permitiu que ela tivesse essa passagem tão suave, né? E também o conhecimento que ela tinha da vida espiritual. Né? Porque se você não tem conhecimento nenhum, você está vendo seu corpo ali, é natural, imagino eu, que você vai ficar ali num estado, às vezes, né, numa sensação de apego, de não querer soltar, às vezes um medo ali do que vai acontecer, e aí aumenta a perturbação desse momento, né? Então, eu acho que somou as duas coisas ali, o merecimento que ela tinha de poder passar por isso e o despertamento através do conhecimento. Né? Então, ela disse que havia essa continuação ali. Mas ela ainda relata uma perturbação, né? Ela vai dizer que ela ficava retida ao corpo físico dela ali, e isso durou pouco tempo. Então, ela já sabia, ela estava errante ali em volta do corpo, ela já sabia que ela estava desencarnando ou que tinha desencarnado, mas ela alguma coisa ainda aprendia. Então a gente vê que essa perturbação ela é normal de todos os espíritos e que ela dura alguns segundos ou até muito tempo, né? Alguns segundos ou até, acho que é décadas, né? Que Kardec coloca aí. Depois, Vitor, se tiver fácil aí, coloca para nós aí. Está lá no Livro dos Espíritos. Fala quanto tempo dura a perturbação. É de alguns segundos até, eu não me lembro se é décadas ou séculos. Alguém Pode lembra? ser até séculos. Séculos, né? Vou até pegar o trecho aqui. Séculos mesmo. Séculos, né? É isso. Então pode durar de alguns segundos. Eu quero despertar mais depressinha. Ah, Marlene, você vai ser desse jeito, igual essa mulher aqui, ó. Vai dar nem tempo. Deus está vendo, hein, Soraya? Não vai dar nem tempo. E é interessante porque aí ele vai perguntar ali para eles, né, se vieram espíritos para recolhê-la, para auxiliá-la ali. Né? Ela vai dizer que sim, que logo vieram, e que aí ela já desviou, imediatamente ela desviou o pensamento do corpo físico dela. Né? Então ela já deixou o corpo físico para trás e foi. E aí ela destaca aqui, ó, abismou-se, né, o eu espiritual dela, o espírito, abismou-se no delicioso prazer das coisas novas e conhecidas que eu reencontrava. Então é muito interessante isso, né? Das coisas novas e conhecidas que eu reencontrava. Então ela estava revendo aquilo. É como se a gente visse situações, cidades, locais que a gente não vê há muito tempo e você revê, né? Pessoas que você vai rever, você vai revisitar. Eu achei interessante quando ela coloca novas e conhecidas. Talvez essas novas também sejam acessíveis pelo fato dela ter evoluído nesse plano. Então, ela acaba tendo acesso a coisas novas que ela não tinha antes dessa reencarnação. Eu interpretei mais ou menos assim. Né? E aí depois ela vai falar ali que ela não teve nenhum envolvimento com o cerimonial, né? Com as coisas fúnebres, porque ela logo já despertou. E
e já foi seguir o caminho dela. Então ela demonstra aqui que a missão dela na Terra tinha sido cumprida. Então ela não teve aquele momento de perturbação, ela não ficou pesarosa com o corpo, ela não ficou preocupada com aqueles que ficaram, né? Ela simplesmente seguiu o seu caminho, como tem que ser, né? Como tem que ser. Mário, só para abrir um parênteses aí e brincar um pouco. Eu não quero participar do meu velório, sabe por quê? Hoje a pandemia mudou um pouco, eu acho que é um avanço também. Porque no velório é assim, tem os que elogiam você, tem os que falam assim, mas você lembra, hein, fulano, hein? E já vem falando os nossos defeitos. Tá. E vai que a gente está ali perto e escuta, tô mortinha, e é demais, é covardia, né? Já vai começar a treta muito cedo, né, Marlene? Então, né, Mara? Aí não, né? Nós estamos querendo ir para frente, o sujeito vai puxar a gente para trás. Porque Mas fala, mas agora eu vou ficar no seu Luiz pé. fala, eu não sei em que livro, ele conta o que aconteceu. Ah, não, Agora eu vou ficar no seu pé, porque agora eu vou descobrir os seus podres também. Aí vai ficar auditando aqui, né? Essas briguinhas aí. Tá certo, tem que ir embora logo, né? Tem que sair fora, deixa aqui. Né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos, né? Jesus já dizia. Ó, o Vitor Hugo achou para nós lá, ó, muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Depois tem outra, viu, Vitor? Dá mais uma fuçada aí que você vai achar essa dos segundos a séculos aí. Mas é isso aí mesmo, ela varia muito, né? Varia muito, dependendo aí desse processo todo que a gente está vendo aqui, né? Porque quando ele fala muitos anos, é bem elástico isso. Né? Pode ser para fora, né? E a gente tem relato, né, Marlene, de espíritos que ficaram séculos em perturbação, né? Às vezes o espírito se comunica, ele está preso lá numa situação em que era escravo, ou que era, né, ou até um senhor de escravo, e aí você percebe a distância, né, no tempo. Mas você fala, isso aconteceu há 170, 200 anos. Né? Como é que essa pessoa está lá ainda? Ele está em perturbação, ele está ali naquele processo ainda envolvido, né? Aquelas longuíssimas obsessões, né? Algum comentário aqui, pessoal, com esse desprendimento da senhora aqui, ou sigamos? Vou mandar. Tendes algo de particular a dizer à senhorita, vossa filha, que partilhava de vossas crenças e que me escreveu várias vezes em vosso nome? Eu lhe recomendo que dê aos seus estudos um caráter mais sério. Eu lhe recomendo que transforme a dor estéril em lembrança piedosa e fecunda. Que ela não se esqueça de que a vida continua ininterrupta e que os frívolos interesses no mundo empalidecem ante a grande palavra eternidade. Aliás, minha lembrança pessoal, terna e íntima, em breve lhe será transmitida. Em janeiro vos remeti um cartão retrato. Como jamais me vistes, podeis dizer se me reconheceis. Podeis dizer se me reconheceis? Mas eu não vos reconheço, eu vos vejo. Não recebestes aquele cartão? Não me lembro. Eu teria várias perguntas importantes a vos fazer sobre os fatos extraordinários que se passaram em vossa casa e de que nos informastes. Penso que a respeito poderias dar-nos interessantes explicações, mas a hora avançada e a fadiga do médium me aconselham a adiar. Limito-me a algumas perguntas para terminar. Embora a vossa morte seja recente, já deixastes a terra? Percorrestes os espaços e visitastes outros mundos? O vocábulo visitar não corresponde a um movimento tão rápido quanto o é a palavra que nos faz, tão rapidamente quanto o pensamento, descobrir sítios novos. A distância é apenas uma palavra, como o tempo não é para nós senão um momento. Preparando as perguntas que devem ser dirigidas a um espírito, temos geralmente uma evocação antecipada. Podeis dizer se, assim sendo, estáveis prevenida de nossa intenção e se estáveis perto de mim ontem, quando preparava as perguntas?
Sim, sabia tudo o que me dirias hoje e responderei com desenvolvimento as perguntas que reservastes. Em vossa vida, teríamos sido muito felizes se vos tivesseis entre nós. Mas desde que tal não foi possível, somos igualmente felizes por vos terem inscrito e vos agradecemos a atenção em responder ao nosso apelo. Meus amigos, eu acompanhava os vossos estudos com interesse, e agora que posso habitar entre vós como espírito, eu vos dou o conselho de vos ligardes mais ao espírito do que à letra. Adeus. Muito bem. Bom, aqui eles vão falar sobre, no começo lá na pergunta 12, né, sobre o sentimento da filha, né, em particular a vossa filha ali. Pelo visto, a filha dela estava abalada com a morte da mãe, ela não estava correspondendo bem a essa passagem, né, e ela vai dizer ali, né, primeiramente, para que ela tomasse os estudos em caráter mais sério. Também é uma advertência interessante, que ela vai dizer ali, depois vai dar alguns conselhos, falando sobre a transitoriedade da vida, que esses interesses nossos aqui, perto da palavra eternidade, eles desaparecem. Mas é uma advertência interessante, né, porque não adianta nada a gente ficar estudando, a gente ficar trabalhando esses conceitos, se na hora de provar, na hora de viver, eles não servirem de nada para nós. Né? Então, se você, adiante do fenômeno da morte, desse processo, você se desesperar, né? Você se deixar levar pela dor, né? Pela incerteza, vai adiantar um pouco o estudo que você tem. E o Espírito vem dizer para a filha dele aqui, né? Para transformar aquela dor estéril em uma lembrança piedosa e fecunda. Né? Como fecunda? A fecunda que possa ensinar alguma coisa, né? Que seja fértil em algum sentido. Então, achei bem interessante esta advertência ali. Depois eles vão dizer ali que tinha muitas perguntas para fazer, mas que o médium já estava fadigado ali, mas faz essa pergunta com relação a visitar os lugares, né? Se já percorreste os espaços, visitasse outros mundos. E aí o Espírito vai dizer que, novamente, é meio míope, né? A nossa forma de compreender as coisas. Que, na verdade, ali o visitar não seria a palavra, porque o pensamento fazia com que ela pudesse estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Então, pudesse estar percorrendo, descobrir sítios novos ali através do próprio pensamento, numa velocidade, né, que era que a palavra visitar não fazia jus a ela. É bacana isso, porque ele está dizendo, olha, o visitar para nós, enquanto encarnados, ela estava recém-desencarnada. Essa comunicação é interessante porque ela traz um ponto de vista quase que do encarnado, né? Esse visitar é o quê? É você sair de um lugar, chegar até no outro. Né? Então, ela percebe que eles estavam questionando a respeito desse fluxo, né? Dessa visita. E ela não se ateve a dizer, não, eu já fui em vários lugares. Não, ela vai dizer, ó, visitar é pobre, é pouco. Né? Não é assim que funciona, a gente não sai daqui para ir a outro lugar. E ela está mostrando uma potência, né, do espírito de poder, através do pensamento, estar em todos os lugares e poder se locomover e participar desses processos, de conhecimento desses sítios novos aqui. E aí vai falar também, que achei bastante interessante, do acompanhamento prévio da evocação. Né? Quando eles perguntam, você já sabia que a gente ia te evocar? Já sabia das perguntas? Não, sim, quando vocês estavam preparando, quando você estava pensando, a gente já estava junto. É outra coisa interessante, né? Para nos mostrar que essa ligação é muito mais profunda. E que existe todo um planejamento ali. Né? Então, essa evocação ela já estava sendo planejada anteriormente, lá no dia anterior, quando eles estavam discutindo, o que nós vamos fazer, nós vamos entrevistar a senhora fulana lá, que desencarnou. Quer dizer, ela já estava lá. Então, já estava planejando como é que ia ser essa reunião. Né? E isso acontece, a gente já falou algumas vezes aqui, principalmente lá no processo obsessivo, que há toda uma preparação por trás. Né? Então, tem todo ali aquele conjunto de espíritos que vão acompanhando esse processo antes dele acontecer. Certo? O que vocês dizem aí? Algum comentário desse trecho? Isso me lembra um trecho também da Revista Espírita, de uma passagem, que Kardec faz uma evocação bem longa com o espírito, que ele até divide em duas partes. E esse espírito, ele era, de certa maneira, leviano, no princípio, na primeira evocação ali, no primeiro contato,
e aos poucos ele percebeu a eficácia que a humildade que ele tivesse poderia trazer para ele, os benefícios que ela traria para ele e também a submissão a Deus, né, que ele ainda não possuía. E aos poucos ele começa a acompanhar o próprio Kardec. Isso porque, na verdade, a evocação, tinha esquecido de comentar, não foi feita por Kardec, mas por outra sociedade que aí sim enviaram para Kardec e depois ele publicou. Mas é interessante que eles narram, né, e recomendam com que ele conhecesse, com que ele fosse até a sociedade espírita. E ele depois narra a essa outra sociedade, e o havia evocado, que ele presenciou e esteve ali na casa de Kardec, enquanto ele escrevia e fazia seus escritos, e que ao entorno dele haviam mais de 20 espíritos soprando ali e o inspirando enquanto ele escrevia. Tanto é que nesse momento, né, e é muito interessante, que ele coloca que o próprio Kardec pensou naquele momento que ele ouvia, de certa maneira, algumas vozes, e ele pensou que fosse o vento que estivesse fazendo barulho, tanto é que ele levanta e fecha a janela, e aí o Kardec escreve numa nota, esse fato é verídico, né? Então, eu achei muito interessante porque a gente percebe essa inspiração que ocorre e que é realmente invisível aos nossos olhos, mas que é muito grande. E ele fala que até depois, em outro dia que ele estava na casa de Kardec, em que chega algumas visitas em torno de 10 pessoas, o que tinham de espíritos ali era por volta de 100 pessoas, de 100 espíritos. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante e mostra também essa proximidade dos espíritos, tanto na evocação, como também na inspiração da escrita e em todos os momentos, né? Porque eles estão, como a gente bem sabe, ao nosso entorno constantemente. Exatamente. Essa evocação aí que você está falando é de maio de 59. Nós até tratamos dela no sábado agora, no programa do Revista Espírita, e é justamente isso, né? Esse espírito acompanhou Kardec ali, ele foi ligado a Kardec pelo pensamento desse médium que falou com ele a primeira vez, e esse médium falou, eu quero falar desse espírito para Kardec. Então isso fez com que o espírito se ligasse a Kardec e ele foi fazer essa visita, Vitor. Né? Não sei se você lembra desse trecho, né? Porque ele falou, eu falei de você para Kardec, né? O médium disse para ele, eu falei de você para o senhor Kardec e ele quer conversar com você. Aí ele falou, não, eu já estive lá na casa dele. Aí ele relata o que ele observou na casa de Kardec. E aí o médium pergunta, mas quem te levou lá? Como é que você chegou até lá? Ele falou, foi você com o seu pensamento. Né? Então, quer dizer, ele estava ali, né, acompanhando o médium falou, preciso apresentar ele para Kardec, e o espírito na hora já se conectou com o Kardec lá. Então casa bem com essa história dessa visita aqui, né? É muito mais amplo o processo. É que a gente... Isso que você está falando, pensou, né, Mário? Pensou, aconteceu, né? Pensou, ele foi na casa. Pensou, visitou. Pensou, visitou. Pensou, conectou, né? Não precisa nem entrar no avião, né, Mário? Não precisa não. Mas você imagina o seguinte, você imagina o tanto que eu gosto de viajar, o tanto que eu vou zanzar por aí. Se eles me evocarem e eu não aparecer, porque eu estou viajando, eu estou longe. Aí você vê como é que o pensamento da gente é embotado, né? Então, se me evocar, eu não venho porque eu estou viajando. O espírito acabou. Eu posso estar em Júpiter. Você evocou aqui, eu estou aqui também, né? Porque não é assim que funciona, né? É muito legal. É bacana para a gente ver a limitação, né, que a gente tem. E isso é difícil para a gente compreender o plano espiritual, né? Porque nós somos, né, nós temos uma dimensão só aqui, né? E a coisa acontece lá de maneira muito diferente dessa maneira, né, material que nós conseguimos pensar as coisas, né? A gente pensa de uma maneira diferente. É por isso que, por exemplo, a física quântica, sem me aventurar por isso que eu não entendo nada, mas ela é tão diferente, ela é tão estranha, né, que poucas pessoas conhecem isso, porque ela é muito estranha. O comportamento é muito diferente do comportamento newtoniano, esse comportamento da física material que a gente conhece. Então, por isso que a gente está nem arranhando nela ainda, né? Os grandes estudiosos estão ainda procurando entender o que é aquilo, porque os comportamentos são muito diferentes do que a gente entende, né? Como matéria, como leis, né? E quando eles avançam ali, isso quebra leis, né? Eles olham e falam, mas isso não podia acontecer. Mas acontece, né? Mas acontece. Mário, nós estamos estudando na segunda a Gênese. Não, é a Gênese, né? Gênesis. Nós estamos bem naquele capítulo lá, tá aqui, o Zé Mauro participa, a Lucélia. Aí nós estamos num texto do Galileu lá, que ele fala do universo, do tempo, do espaço. Menino, é louco, é louco. Aí eu fico pensando assim,
E a gente ainda acha que sabe alguma coisa. Ainda É, acha que sabe, hein? É é uma, muito louco. uma neninha, Ah, aqui, fala. ó, ela fala que o tempo para nós é apenas um momento. É o que nós estamos estudando na segunda. É, é um momento, né? uhum. É completamente diferente. É muito humano, né? O tempo para nós. Exatamente. E a gente está muito no começo da caminhada do conhecimento também, né? É que nós somos muito arrogantes, né? A gente sobe numa gilete e Isso acha que está em mesmo. cima do Everest. A Hã? gente não sabe nada e é arrogante, não é? Não Eu é? tenho pensado muito isso também. É. Falo assim, Sobe hoje numa gilete, né? Sobe numa gilete e acha que está em cima do é, Monte Everest. literalmente é isso. Esse espírito aqui nessa comunicação, acho que ele vem trazer bastante esse sentimento, né? Porque era uma pessoa estudiosa, conhecedora, e acho que ela imaginava conhecer mais do que ela conhecia, né? Acho que ela tomou uma sacudida na hora que ela chegou lá no plano espiritual, né? Porque deve ser um choque danado. Quanto mais conhecedores nós achamos que somos, maior é o tombo, né? Maior é o tombo de você perceber e falar, meu, eu não conheço absolutamente nada, né? Bom, do universo a gente conhece aí, eu já li que no nosso conhecimento do universo físico é algo em torno de 4% do que se tem de matéria, né? de coisas. E eu não sei de onde tirar esse 4%, né? Porque o infinito não tem jeito de você colocar em percentual, na verdade. Mas fala, ó, do que a gente imagina que tem, a gente conhece 4%. Do que imagina, não é do que tem. Você imagina, não sabe nada. E nós somos arrogantes, né? O ser humano é terrível. E quanto mais avança o conhecimento, mais arrogante fica. Né? A Soraya deve conviver com isso o tempo inteiro, porque o ambiente acadêmico é um ambiente pesado. Né? A pessoa ela faz lá um pós-doutorado de carrapato, ela acha que ela conhece o universo inteiro. Não, ela conhece bem de carrapato. Essa eu gostei. Não? Não conhece do resto. E o pior é que é isso mesmo, né? Não é? Então, Falando de mim, né? Estou falando de mim. Mas é isso mesmo, é bem isso. Aí, às vezes eu quero fazer um exercício, eu fico assim, eu já vim do plano espiritual. Então eu conheço o plano espiritual. Eu sei como que foi, eu só não estou me lembrando. Então eu quero fazer um exercício, porque a hora que eu desencarnar, eu vou chegar lá, como que vai ser? Mas eu não consigo, não sei, não consigo nada. Eu quero treinar, Mário, para logo já me enturmar, você entende? Que eu, assim, onde eu chego, eu quero me enturmar, não sou boba, né? Só que não consigo, Soraya, fazer nem o exercício. às vezes em sonho, mas a hora que você volta, você esquece, então não adianta nada, né? Olha, a primeira coisa que eu quero fazer é procurar uma escola na hora que eu chegar. Eu quero continuar estudando para ver se eu consigo melhorar um pouquinho. Porque já tem noção de que vai fazer falta, então a gente já sai lá, chega lá e fala, olha, eu preciso continuar estudando, como é que faz? E olha, como é recorrente nas comunicações, porque assim, fazendo esse estudo que a gente está fazendo aqui da Revista Espírita, que a gente já rodou bastante aqui, faz um ano e tanto, né? Que a gente está estudando aqui a revista e fomos para frente, voltamos. E no programa lá aos sábados, a gente acaba tendo que se deter nos detalhes para poder preparar. É impressionante como é recorrente nas comunicações os espíritos falarem de instrução no plano espiritual. Né? A maior tarefa no plano espiritual é se instruir. Mas é recorrente, aparece direto, né? O espírito falar que está trabalhando na sua instrução, que o outro trabalhou na sua instrução. Então, acho que é toda essa preparação mesmo, né, intelectual, esse planejamento, né, essa preparação, essa instrução que caminha para o planejamento reencarnatório e que aí a gente vem para provar, né? A gente vem para executar aquilo mesmo. E é por isso que a gente entra nessa capa, né, do esquecimento, que nós vimos semana passada, né, da reencarnação em Júpiter, que lá também eles têm o esquecimento do passado. Esse esquecimento, eu acredito que é justamente para que a gente possa exercitar aquilo que a gente realmente aprendeu.
É como se fosse aquela chamada oral que você fala, chega no dia, né? A Marleninha devia fazer isso. O dia que ela estava brava em casa, ela chegava, agora eu vou pegar esses moleques, chamada oral neles, sem avisar, porque quando avisava era fácil, né? A molecada estudava. E Marlene, dava aquele frio na espinha dos moleques. A hora que chegava, falava, ó, agora pode arrancar uma folha do caderno aí, que nós vamos fazer uma prova surpresa. A reencarnação é meio isso, né? Marlene, mas eu acho que essa necessidade de a gente chegar e querer se enturmar, eu acho que é porque a gente se depara com essa dimensão de, né? Eu acho que vai dar um susto na gente a hora que chegar, dá um desespero, que aí a gente precisa correr e estudar, porque eu acho verdade, que Não, é porque eu fico pensando assim, importante, né? Soraya, muitos espíritos falam, né? Que às vezes eles chegam com uma expectativa que já vai encontrar alguém que vai ter um tapete vermelho, que só porque você frequentou o centro espírita, João Marcelino está ali, não sei mais quem. Então, eu sei que já não vai ser assim. Eu sei que não vai ser assim. Então, eu fico pensando assim, o primeiro que eu encontrar é com ele que eu vou. Tá certinho. Me ajuda. Porque aqui na Terra, o Mário Comigo, falou, eu dei aula há muitos anos. Vai comigo, né, Mário? Aqui na Terra está assim, sabe? Principalmente agora. Eu chego num lugar, outro dia foi tão engraçado, eu fui num cartório pegar uns documentos lá, aí eu dei o documento que eu já tinha ido pedir, deu papel, a moça foi lá e pegou, me devolveu o documento, falou, agora a senhora assina aqui, eu assinei. A hora que eu dei o papel para ela, ela falou, mas é a dona Marlene? Eu falei assim, carne e osso. E você, minha filha? Eu não sei quem é você. Porque agora com esse negócio de máscara, né? Aí ela falou o nome dela. E aí eu fui ao médico ontem, a mesma coisa. Eu tinha mudado a secretária, uma ex-aluna, nossa, dona Marlene. Aí eu falei, ai, que legal, né? Onde eu vou tem alguém que me conhece. Só que é aqui, né, Soraya? Que é como diz o Mário. Aqui eu transitei muitos anos num espaço assim, que me deu essa segurança. Agora lá, não, né, filha? Então, o primeiro que eu encontrei, eu falei assim, eu não dei aula para você, não, bem, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Fica tranquilo, que eu vou te ajudar. Olha lá, ó, o Tonho já se candidatou aí, Marlene, para estar te esperando lá de lá. Quer dizer que ele está achando que ele é espírito superior, né, Mário? É isso. Tá certo. Bom, vamos lá. Ô Mário, Vamos ver o resto dessa comunicação aqui. Oi, pois não, pode falar. Peraí, não, só queria colocar que esse processo da humildade é interessante porque se a gente for fazer um exercício de encarar a realidade realisticamente, né, pragmaticamente, deveria ser uma conclusão tão fácil e óbvia, porque, evidentemente, ao observar tudo que nos cerca, as pessoas, o conhecimento em geral, todas as áreas infinitas do conhecimento que, falando humanamente, né, existem. Então, pensando numa escala espiritual, então, é difícil até de expressar, mas a humildade ela tem que ser realmente, ou deveria ser, uma conclusão óbvia e simples, porque é claro que nós somos muito ignorantes. Não é uma questão nem de dúvida, não é eu sou ignorante, nós somos todos ignorantes, e isso é um fato. Né? Não há ninguém que saiba muito de tudo. As pessoas, como você disse, podem saber muito de algum assunto em específico e talvez, pensando no assunto em sua completude, a pessoa nem saiba muito dele, porque tem muita coisa que nós desconhecemos. Mas eu até propus um exercício interessante no nosso estudo da sexta-feira, talvez a Marlene lembre, a do Célio, a Verinha também, de a gente, nesses momentos, né, quando a gente reflete sobre a humildade, encarar as coisas que nos cercam. Por exemplo, o computador que eu estou mexendo aqui agora, eu mal entendo como ele funciona. As peças que o formam, a internet em si, eu desconheço como a internet funciona. Esse mecanismo tão inteligente, né, e genial, tudo, né, até uma garrafa d'água, eu não sei como se faz uma garrafa d'água. Então, assim, são pequenas coisas que nos cercam, nosso celular, e etc., né? Se a gente for pensar na comida, a agricultura que a fez crescer, eu desconheço como é o processo. Então, assim, a gente sabe muito, muito pouco de cada coisa, né? Quase nada. Então, nosso conhecimento é muito pequeno. A gente tem até um estudo, eu não me lembro o nome agora, mas a gente passa por um processo interessante que quando a gente começa a estudar alguma coisa, a gente se sente o mais inteligente naquilo que a gente está estudando. Porque a gente tem um pico de sair do nada para alguma coisa. E aí a gente já acha que sabe muito, mas na verdade a gente não sabe nada sobre aquilo, a gente está só começando. Então essa humildade, isso que é muito interessante, porque a gente vive numa ilusão de realidade. E a gente não consegue encarar a realidade como ela é. Isso é muito perigoso.
Isso faz com que nós tenhamos orgulho e vaidade, porque se a gente fosse encarar ela pragmaticamente, a gente jamais teria orgulho, porque é evidente, e nenhuma pessoa, nem a mais otimista do mundo, pode pensar que sabe muito de tudo, porque é claro que não sabe, né? Isso não é nenhuma questão de dúvida para nenhuma pessoa, não deveria ser, porque é claro e evidente que nós somos muito ignorantes em vários aspectos. O dia que você falou isso, Vitor, eu achei 10. É isso mesmo. Eu pego, por exemplo, uma caneta aqui, eu sei que ela é uma caneta e eu sei para que eu vou fazer com ela, mas se alguém me perguntar detalhes, não sei nada, né? É um objeto super simples. É verdade, eu adorei esse exemplo. Gente, mas um beijo no coração e eu estou saindo para outra reunião. Tchau, Marilinha, até semana que vem. O que acontece? Eu me lembro que uma vez eu li a respeito de um monastério, né, um local onde tinha as freiras lá, sei lá como é que chama isso, e que a freira encarregada de despertar as outras, ela vinha batendo nas celas ali, né, ficavam em celas, e ela despertava as pessoas falando assim, pense na morte, né? E aí a pessoa foi perguntar, mas por que você, coisa mais estranha, né? Ao invés de falar bom dia, você fala pense na morte. Não, é para exercitar justamente essa humildade. É para saber que nós somos mortais e que daqui a pouquinho, né, nenhum de nós vai estar aqui mais. Então, se a gente for parar para pensar, daqui 30 anos, é muito provável que esteja só os meninos aí, né, os bem mais novos. Né? A maioria de nós já virou pó faz tempo. E esses dias eu estava pensando justamente nisso, né? Porque nessa questão da importância que a gente atribui, aí eu não estava nem pensando nos conhecimentos, eu estava pensando nas pessoas. A importância que a gente ou se atribui ou atribui a algumas pessoas. E aí eu estava pensando em várias pessoas importantes que eu conheci na minha época de garoto. Pessoas que eram proeminentes naquele momento, né? Conhecidas nacionalmente, às vezes até mundialmente. E eu pensando, e eu fiz um exercício com um dos meus filhos, eu fui perguntar para ele, você conhece? Eu comecei por uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, Antônio Hermídio de Moraes. Não tinha nem ideia de quem era. E aí eu comecei a perguntar, mas João Figueiredo? Não, pai, não conheço ninguém que você está falando. De quem que você está falando? Né? Então eram todas pessoas que eram importantes naquela época. Se você perguntasse naquele momento, quase todo mundo ia saber quem era, e que hoje ninguém nem tem ideia de quem é. Né? Então, até isso, né, Vitor, até isso devia fazer a gente ter esse senso de humildade que nós, de fato, não somos absolutamente nada, né, para você poder achar que o que é inteligente, que é importante. Sempre que você alarga o pensamento, né, como você bem colocou, a partir do momento que você começa a olhar, e você deu exemplos muito simples, né, a Marlene deu o exemplo da caneta, você deu o exemplo do computador, e a gente se mete a falar, achar que entende de física quântica, né? Achar que entende o tempo, achar que entende a vida, achar que entende o plano espiritual. Então falta essa humildade, né? Falta essa humildade. E por isso que o pense na morte é interessante, né? E eu vi uma vez também 2 yogis que eles se cumprimentavam só falando, ô, seu saco de estrume. O outro falava, oi, tudo bem? Você já parou para pensar hoje que seu corpo está cheio de impureza, está cheio de excremento e não sei o quê? Então eles ficavam assim, as pessoas achavam que era insulto um para o outro. E aí depois eles falaram, não é insulto não, a gente na verdade está lembrando a ele que ele é um ser mortal e que daqui a pouco ele não vai virar nada e que ele vai se decompor, vai cheirar mal e que daqui a pouco ninguém vai lembrar dele mais. Então é um exercício de humildade, é um exercício de espiritualidade. A gente dá valor àquilo que interessa, que é o espírito, entender que o nosso espírito é muito limitado pelo teu processo evolutivo e também que ele é muito limitado até pela questão do corpo físico, do envelope que a gente tem, aliás, a função dele é nos limitar, é limitar o espírito para provar, né, para servir de prova, para servir justamente de instrumento para a gente poder ir devagarzinho evoluindo, né? Então, acho que o que fica hoje aqui é bem isso, né? Que a gente não tem, o conhecimento nosso é muito pequeno e que temos que exercer essa humildade, inclusive diante do plano espiritual, de tudo, para a gente não ser surpreendido, né? Como é que é, Soraya? Me ensina a ver, né? Como é que é? Me ensina a olhar ou me ajuda a olhar. Alguma coisa me ensina a olhar. Deve ser me ensina a olhar. É lindo. Me ensina a olhar isso aqui. É tão
Então a gente fica hoje por aqui com esse me ensina a olhar, né? Vamos hoje, a gente deitar, pedir para Deus nos ensinar a olhar, né? Ensina a gente a olhar, ensina a olhar a vida, ensina a olhar o plano espiritual, né? Assim como o menino deslumbrado com o mar queria aprender a olhar o mar, né? Algum comentário aí, gente, para a gente fechar? Se não, ficamos aí por aqui hoje. Até a semana que vem, então. Fiquem com Deus.